Acho que tinha uma mensagem, dá uma olhadinha para mim. Bom dia, senhoras e senhores. Nossa primeira sessão regulatória do ano de 2022. Inicio essa sessão regulatória cumprimentando a diretoria. Começo, como é de costume, nas nossas sessões regulatórias que são híbridas, a saudar por ordem alfabética o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor regulador de ouvidoria. Na sequência, saúdo o nosso diretor regulador presente aqui na sala, diretor Paulo, nosso diretor regulador de transportes e rodovias. Também saúdo o nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, à distância. Saúdo o nosso diretor regulador de energia e saneamento, do Dr. Wilber Noril Oara, e o nosso presente aqui em sala, procurador de Estado e advogado-geral regulador, Felipe Thomas Borges, nossa chefe de gabinete, Aleia Almeida de Oliveira, e também saúdo o representante da parte interessada nessa sessão regulatória, o senhor Luiz Armando, da Rodovia da Mudança. Saúdo para o futuro os representantes dos órgãos de controle do PROCON, secretário adjunto Edmundo Tax, do Ministério Público Alexandre Guedes, promotor de justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, no Núcleo de Defesa da Cidadania, de Cuiabá, no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao senhor José Carlos Novelli, conselheiro presidente do TCE, e ao nosso secretário controlador-geral do Estado, Emerson Hideki Ayashida. Também saúdo o representante do Poder Concedente, Gessé da Silva Santos, sempre presente em nossas sessões, e através do Deusdel, da Stephanie e da Janice, todos os servidores da AGER. Abro a palavra aos demais diretores que queiram se saudar uns aos outros para que possamos continuar com a nossa sessão regulatória. Bom dia, presidente Luiz Nespolo, doutor Paulo Henrique Guimarães, diretor de transporte, rodovias e ferrovias, o nosso procurador e advogado-geral, doutor Felipe Borges, doutor Noril O'Hara, diretor de energia, energia e saneamento, nosso diretor ouvidor, José Rodrigues da Rocha Júnior, Luiz Armando Vitório, representando aí os concessionários, e todos aqueles que estão aí participando dessa reunião, que um ótimo dia para todos e uma ótima reunião. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o presidente regulador Luiz Nespolo, saudar também o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues, saudar o nosso diretor regulador de transportes e rodovia, Dr. Paulo, saudar o diretor Haroldo, bem como eu saúdo também todos os servidores da AGER, cumprimentar também o Dr. Felipe, advogado-geral, regulador e procurador de Estado, saudar a nossa chefe de gabinete, saudar também os representantes do poder concedente da empresa, bem todos aqueles que nos assistem nessa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Quero inicialmente desejar um bom dia de trabalho, que nós tenhamos uma excelente sessão regulatória nesse ano de 2022,
Saúdo o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de transporte e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de energia e saneamento Nori O'Hara, nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe Borges, procurador de Estado, ao da Aleia, chefe de gabinete, nossa assessoria de comunicação, em nome do Deusdel, nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo Bruna Cavalcante, a Janice, nossa coordenadora reguladora de estudos econômicos, o Gessé da Silva dos Santos, representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura, o senhor Luiz Armando Vitório, representante da empresa Rodovia da Mudança, e também tem alguém conectado aqui em nome da Contabilidade de Santa Luzia, que eu não consegui identificar. Bom dia, quero cumprimentar também a todos os representantes dos órgãos de controle, do Ministério Público Estadual, Controladoria Geral do Estado, ao Tribunal de Contas, e a todos que vierem assistir a essa sessão regulatória. Desejo um bom trabalho. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia e saneamento, doutor Wilber Nori O'Hara, cumprimentar o advogado-geral regulador, doutor Felipe Borges, assim, composto todo o dispositivo, cumprimento a chefe de gabinete, senhora Aleia, cumprimento o diretor de administração sistêmica, Haroldo Bruna Cavalcante, cumprimentar a todos os servidores da AGER, em nome da coordenadora reguladora de estudos econômicos, Janice Alves, cumprimentar aqui os representantes do poder concedente, na figura doutor Hugo, que em que pese não esteja na reunião, pode assisti-la futuramente. Cumprimentar a todos os representantes dos órgãos de controle e também de defesa do consumidor, secretário adjunto, doutor Edmundo Tax, do PROCON, cumprimentar os membros do Ministério Público, Tribunal de Contas e a da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Doutor Felipe. Bom dia, senhores. Primeiramente, cumprimento nosso presidente, Luiz Alberto Nespolo. Cumprimento à minha esquerda aqui o diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Guimarães. Cumprimento o diretor regulador de energia e saneamento, Wilber Nori O'Hara. Cumprimento também o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Cumprimento a nossa chefe de gabinete, senhora Aleia. Cumprimento a todos os servidores da agência que estão participando desta sessão regulatória. Cumprimento o diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante. Cumprimento a todos os representantes do poder concedente, bem como os representantes da concessionária interessada. Cumprimento a todos os servidores e representantes dos órgãos de controle e de proteção ao consumidor que estejam aqui presentes ou que, porventura, vierem a participar dessa sessão regulatória posteriormente, ou até mesmo que venham a assisti-las em um momento oportuno. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Cumprimentando a todos, iniciando pelo presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, presidente da sessão. Cumprimento os presentes na sala, iniciando pelo Dr. Paulo, diretor regulador de transportes e rodovias, Dr. Felipe, advogado-geral regulador da AGE, diretores que estão online, diretor de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, diretor Nori O'Hara, diretor de energia e saneamento, diretor Haroldo, diretor de administração sistêmica, servidores da AGE aqui presente, Deusdel, Stephanie, Janice da CRE, iniciando hoje, a Miriam, Marli, também que compõe a CRE, e todos os servidores que vierem assistir essa sessão.
Cumprimentando o representante aqui presente, Gessé, da Sinfra, também cumprimento para o futuro o secretário adjunto, Hugo Walterson, e também que havia confirmado o doutor Marcelo Augusto, superintendente em exercício. Representante da administradora de pedágio e rodovia do Mudança, senhor Luiz Armando Vitório, e a todos que vierem assistir essa sessão, que tenhamos uma ótima reunião. Cientifico a todos que, porventura, quiserem repisar o que nós formos fazer, a bem da transparência, que tanto a ata física posterior, como também a gravação desse ato, fica sempre disponível no sítio da GER, na parte de transparência, sessões regulatórias. Informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a primeira sessão regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Mato Grosso do ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da resolução da GER número 001/2012, as sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28.172, no dia 26 de janeiro de 2022, página 44, conforme aprovada na primeira reunião deliberativa da diretoria executiva colegiada da GER, MT de 2022, atendendo assim ao prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. Está em pauta o processo número AGER-PRO 2022-00090, processo físico número 461-94-2021. Muito importante dizer que é o primeiro processo sendo julgado que já está totalmente digitalizado, por isso o AGER-PRO. E todos os processos que estão dentro da AGER estão sendo convertidos e que, no instante, teremos uma aceleração muito grande nas respostas da sociedade por conta dessa grande mudança implantada no estado do Mato Grosso, e a AGER faz parte dela e está inserida. A interessada é a administradora de pedágios Rodovia da Mudança. Trata de processo administrativo de solicitação do requerimento de reajuste tarifário do ano 2021, protocolado pela empresa interessada junto à AGER-MT, em 1º/10/2021. O relator do processo é o presidente regulador da AGER, Luiz Alberto Nespolo. Na ordem da pauta, eu passo a palavra ao relator para que faça a leitura do relatório do processo número AGER-PRO 2022-00090, ao qual peço que seja projetado em tela para que haja acompanhamento de todos. Presidente, só uma questão de ordem. Claro. Com relação ao inciso 2º do artigo 24 da Resolução 01, Tá. eu gostaria, na realidade, o parágrafo 2º do artigo 24 da Resolução 01 de 2012, eu gostaria de questioná-lo a respeito se a presente sessão regulatória, a pauta e a convocação for afixada em local visível e acessível ao público na sede da AGER. Transfiro só a pergunta para cunho da própria diretoria, se alguma vez fizemos isso. Mas eu entendo a sua pergunta de cunho regulatório e peço, assim, se isso tem algum prejuízo. Transfiro talvez para o doutor Felipe. Já falo de cara, né? Não, porque não é costumeiro da AGER. Sim, tem nexo que o senhor está pedindo, e pergunto ao doutor Felipe se isso causa algum prejuízo, uma vez que foi colocado em diário oficial e também notificado a todas as partes interessadas. Presidente, à primeira vista, não vejo que haveria prejuízo, mas, sem sombra de dúvidas, uma vez isso previsto na nossa resolução 001, pode ser que haja impugnação de eventual particular que entenda que houve um eventual prejuízo, mas se a agência não tomava essa providência e sempre foi feita dessa forma, não vejo que seria um caso de postergar a sessão regulatória de hoje, uma vez que a praxe administrativa foi feita dessa forma durante todo esse tempo. Mas se for o caso também de tomar providências para que essa falha não seja mais cometida, também é uma questão de ordem que a agência pode começar a adotar. Perfeito. Devolvo a palavra ao doutor Paulo para ver se...
Assim, presidente, a praxe sempre foi afixar em local visível na portaria. A gente tem acompanhado isso de perto, pelo menos em todos os processos foram relatados ao longo de 2021. Por isso que eu fiz o levantamento da questão de ordem, mas como o doutor Felipe colocou que, eventualmente, somente se houver algum questionamento, né, eventual de alguém que se sinta prejudicado, e o alerta aí ao gabinete, então eu não vejo prejuízo em continuar a sessão. Perfeito. De novo, estou há 2 anos, deixo claro que nesses 2 anos nunca vi esse fato, mas considero adequado a sua correção, doutor, está adequado conforme a regra e deve ser vista assim. Muito bem. Alguém mais gostaria de manifestar sobre o assunto? Não considero pacificado e seguimos com os trâmites normais. Reinando silêncio, entendo que está superado a questão de ordem e passamos para a leitura do relatório. Processo número AGER-PRO 2022-0090, processo físico número 46-1904-2021, administradora de pedágio rodovia da Mudança, pedido de reajuste tarifário, ano de 2021 e relatório 01-2022. Do relatório, os autos versam sobre os requerimentos de reajustes tarifários do ano de 2021 de origem contratual feita pela empresa concessionária Rodovia da Mudança, contrato de concessão número 001 2010-0000 ASJ1, de folha 0204. Em singela observação, verifica-se que no pleito da concessionária há expresso pedido de orientação junto a esta agência sobre a forma de aplicação e ajustamento da tarifa reajustada, considerando o valor que seria atingido com o devido reajuste. Os autos seguiram o caminhar processual regular entre sorteio de relator e comunicação aos órgãos de controle e demais interessados sobre o requerimento de reajuste nos exatos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Normativa número 001/2012/AGER-MT, de folha 05 a 18. De 18, por meio do parecer técnico 020/2021 da CREI, das folhas 37 a 43, a Coordenação Reguladora de Estudos Econômicos apresenta os cálculos observando a propositura da concessionária sobre a possibilidade e aplicação dos reajustes de forma a não causar tanto impacto. Nesse sentido, a equipe econômica apresentou 2 propostas de reajustes, apresentando índices distintos para o cálculo, obtendo, por óbvio, valores distintos como reajuste tarifário. Observados o princípio de caráter negocial que impera e pode sempre estar presente nos contratos públicos administrativos, bem como a mitigação da unilateralidade decisória, esculpidas como pedra de toque na administração pública, tomou-se o cuidado de dar ciência ao poder concedente e à concessionária sobre as variantes possíveis de reajustes, considerando índices distintos de folhas 44 a 50. Provocado, o poder concedente emitiu ordem de serviço de número 006/2020 a Hauer Concessões para colaborar com a análise de alteração do índice de reajuste tarifário sob aspecto legal e técnico-econômico, que apresentou nota técnica 125 de 2021, de folha 51 a 65. De igual forma, gerando a nota técnica número 091/2021, SU-CR Saloc Sinfra, orientado pela negociação junto à concessionária pela adoção de um índice que refletisse maior modicidade tarifária. Em 19/11/2021, após ser notificada sobre a possibilidade apresentada de cálculo, a concessionária reitera o pedido de reajustes contratuais, dando início à abertura de um novo processo sobre o protocolo número 538/2021, solicitando a aplicação do índice normal IGPM estabelecido contratualmente de folha 69 de 71. É o relatório. Senhores, dentro do nosso rito, nesse momento é aberta a palavra para as partes interessadas e é o único momento que se abre a palavra pelo rito. Então, gostaria de inicialmente solicitar ao poder concedente se quer se manifestar no processo. Eu acho que o representante é só o senhor José, vamos dar uma olhadinha assim no chat ou presencialmente se quer se manifestar.
Bom dia, senhor presidente. Nós já nos manifestamos mediante a nota técnica 091 e por hora somente isso. Tá bem, agradeço a manifestação, então não requer registros, considera que não requer falas novas, né? Só o que já foi apresentado nos autos. Senhor Luiz Armando, gostaria de dar um bom dia e também fazer alguma fala? Tem algum comentário a fazer? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o pessoal da diretoria. Com relação ao estudo da Hauer, né? Eu queria fazer um apontamento que nós decidimos, né, pela decisão, pelo IGPM, né, conforme está previsto aí no relatório. Então, era só isso que eu queria complementar, né, porque tinha 2 índices distintos, e aí nós fizemos uma reiteração do pedido na questão do índice ser de acordo com o contrato pelo IGPM mesmo. Perfeito. Perfeito. Num primeiro momento, se entendeu que a empresa, então, deixando claro, ela estava pedindo que se revisasse o índice e, num segundo momento, ela deixou claro que gostaria que mantivesse o contratado, né? Isso Perfeito. mesmo. Perfeito. Agradeço. E seguimos, então, o nosso processo com a leitura do voto, ao qual eu gostaria que fosse projetado para que todos pudessem acompanhar. Das questões de ordem processual pertinentes e necessárias observações. Primeiro, do protocolo. Como de praxe, sempre que necessário, faço considerações de ordem processual, medidas e cuidados que devem ser tomados para se evitar procedimentos equivocados, ocasionando atos administrativos desnecessários e outros imprescindíveis não realizados. Nesse sentido, observo que os autos sofreram certa incongruência processual facilmente explicado e merece atenção e melhoras. Destaco o fato de que houve confusão processual da abertura de processo sobre o mesmo tema, sobre o protocolo 461904-2021, de 1º/10, e 387-2021, 19/11. Este último juntado naquele. Observa-se que a manifestação do processo 5387-2021 reitera o pedido de reajuste feito anteriormente em resposta à provocação feita por esse relator à concessionária. Observo processamento equivocado, habilmente corrigido pela equipe que juntou os autos no protocolo 461904-2021. O processo 535387-2021 e alerto para que faça uma força-tarefa para que as manifestações e outros documentos protocolizados possam respeitar os princípios inerentes de arquivologia. Destaco do respeito pela ordem original, organicidade e da integridade, que devem ser orientados ao sistema de protocolo e a todos os demais setores, sob pena de macular a ordem processual intrínseca ao processo administrativo independente, se os autos são eletrônicos ou não. Tais circunstâncias são necessárias. Da orientação da Procuradoria-Geral do Estado, necessidade de convalidação pela DEC. Outro ponto que merece cotejo, apontado no parecer número 3.774 CGA-PGE 2021 e 228/2021 AGR, que orienta pela desnecessidade de parecer jurídico individualizado para os pleitos de empresas concessionárias de reajuste contratual, sendo orientação jurídica normativa 008 CP-PGE 2020, homologado pelo governador do estado, em que se estabelece a dispensa individualizada da Procuradoria nos seguintes termos. Repiso a transcrição feita do parecer. Artigo 1º. Ficam as áreas competentes dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado do Mato Grosso autorizadas a dar prosseguimento aos termos de concessões de reajuste e repactuação, sem submeter os autos à Promotoria-Geral do Estado. A Procuradoria, perdão, Subprocuradoria-Geral de Aquisições e Contratos, desde que ajustem ao parecer normativo aprovado no processo número 83270/2020. Conclui-se que estaria dispensada da orientação jurídica tais pleitos, considerando o entendimento normativo do Colégio de Procuradores no sentido de dispensa de parecer jurídico quando se tratar de requerimento de reajuste. Observa que o entendimento firmado, submetido à administração direta e indireta e por óbvio vinculativo, sem prejuízo, reconheça a necessidade de alteração de fluxos processuais definidos na Resolução 001/2012,
Estabilizar e materializar esse entendimento, a princípio por meio de decisão da diretoria executiva colegiada, é um mistério que não se pode ou deve flexibilizar, afinal, a segurança, clareza e a certeza dos procedimentos garante a máxima eficiência dos serviços públicos prestados e os mesmos necessitam de convalidação do colegiado nos exatos termos da Lei 429/2011. Da diretoria executiva colegiada, então, eu ressalto os papéis, né, que funciona como órgão deliberativo da GRMT, competindo-lhe a execução e coordenação das atividades atribuídas, né, na GRMT, incluindo exercer como instância administrativa definitiva o poder regulador de competência da GRMT e aplicar penalidades previstas nos contratos de concessão ou permissão, bem como legislação pertinente ou ainda determinar sua aplicação. Decidir como instituição superior aos assuntos internos da GER e propor o regimento interno da GER. Coaduna-se do posicionamento emitido pelo Colégio de Procuradores no que concerne à desnecessidade de orientações jurídicas de temas que compreendem serem dispensados, como os reajustes e repactuações contratuais. Haja vista a peculiaridade concernente a esses pleitos, em sua grande maioria, não revela-se dúvida jurídica sensível. Existindo tais dúvidas devidamente apontadas por demandante, poderá ser objeto de apreciação pelo órgão consultivo, do contrário, estaremos diante de aplicação de forma paramétrica, devidamente assentida e analisada pela equipe econômica, prescindindo de orientação jurídica. Oriento que o tema seja levado ao NOR, Unidade de Normatização para Estudo, Proposição e Análise, que compreender necessário para possível ajuste do procedimento interno, materializados nas resoluções normativas vigentes, considerando que a alteração do fluxo processual, ainda que seja um entendimento emanado da Procuradoria-Geral do Estado, não exime a responsabilidade desse colegiado em deliberar sobre tais mutações e decidir sobre os feitos, o que compreendo ainda pendente de solução. É bom lembrar que estamos revisando a 001. À vista do que compete à diretoria executiva colegiada, o controle normativo de suas resoluções, o que se tem, a meu ver, é uma alteração significativa de um fluxo processual estabelecido em resolução, ainda que oriundo de entendimento ou posicionamento externo, que possa interferir nos ritos processuais internos da agência. Por isso, há de haver convalidação pela diretoria executiva colegiada, considerando o fluxo processual estabelecido na resolução 001/2012. Cito a resolução, onde é que dispõe sobre procedimentos para apreciação e deliberação de processos administrativos regulatórios pela diretoria executiva colegiada, a GRMT, e dá outras providências. Artigo 2º, após registros registrados e autuados pelo protocolo geral, os processos serão remetidos para a chefia de gabinete da diretoria executiva colegiada, a qual realizará a distribuição dos feitos no âmbito da GER. Nos casos de processos regulatórios que versem sobre reajustes ou revisão tarifária de serviços públicos, a GRMT deverá dar ciência imediata aos órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários quanto dos consumidores. Concluído todas as diligências, a instrução serão processos regulatórios encaminhados ao diretor regulador setorial, correspondendo ao objeto do feito, o qual, após ouvida a Advocacia Geral, a reguladora terá 30 dias para requerer a respectiva inclusão de pauta de deliberação da diretoria executiva colegiada, salva novas diligências, repute indispensável a apreciação do pleito. Parágrafo 1º, a 8ª Advocacia Geral Reguladora poderá ser dispensada pelo diretor regulador em despacho motivado sem prejuízo daquele feito, para fins de elaboração, análise, parecer jurídico, deverá ser perpetrada ao despacho dos diretores reguladores. Pode subir. Por óbvio, se entender que há uma mutação normativa em razão do entendimento do Colendo Colégio de Procuradores, necessário se faz a apreciação e deliberação dessa diretoria executiva que, por decisão, convalidará a alteração do fluxo processual e sua consequente atualização normativa. Nesse sentido, reitero a necessidade desta diretoria executiva colegiada deliberar, ainda que dentro do caso concreto, de maneira difusa sobre a aplicação da orientação e, por consequência, a alteração do fluxo processual. Ademais, a medida proposta vem ao encontro da necessidade de considerar as consequências práticas do ato, no intuito de adequação da medida imposta nos exatos termos do Decreto-Lei 46, 57 e 1942, recentemente alterado pela Lei 13.655/2018 e regularmente pelo Decreto 9.380/2019.
Artigo 20, na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face desses possíveis alternativas. 23, a decisão, artigo 23, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma, conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito. Deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. Mérito. Dos coteiros judiciais da concessionária quanto ao valor da tarifa e sua aplicação. Observa-se que a empresa, em seu requerimento inicial, solicita orientação ao órgão regulador quanto à aplicação de nova tarifa, considerando a possibilidade de aplicação de reajuste de forma escalonada, dessa forma gerando menor impacto usuário. Observa a necessidade de buscar solução quanto à aplicação da tarifa, garantindo modicidade. Nesse sentido, a equipe econômica propôs 3 memórias de cálculo com índices de reajuste distintos, sendo o IGPM o primeiro utilizado por ser contratual, cláusula 6.13. Segundo, apresentado com substituição do índice contratual pelo IPCA e o terceiro NPC. A métrica utilizada de sugestão de substituição com subterrâneo do edital de concorrência 026/2009, anexo 2, 1, estrutura tarifária, item 3.4.5, alterações dos índices de reajuste. Alteração do índice de reajuste na ausência de modificação do índice selecionado para cálculo do reajuste, a GRMT e a concessionária de comum acordo escolherão outro índice que melhor reflita a variação indicada atualmente pelo IGPM. O resultado dos 3 valores fica nessa tabela abaixo, distintos, né, que geram resultados distintos, né, cada um quando aplicado, por serem paramétricos e seguirem normas diferenciadas. A proposição dada pela equipe econômica, ainda que pertinente à luz do edital, necessária a provocação à concessionária e do poder concedente sobre uma possível alteração, o que de plano foi realizado. Resultado em manifestação positiva do poder concedente via nota técnica de 091/2021, SUCR, SALOC Sinfra. De outro norte, manifestação contrária da concessionária, que através do ofício 085/2021 solicita os reajustes nos moldes previstos no contrato, ou seja, pelo índice IGPM. Importante considerar que, apesar dos índices apresentados resultarem em substancial diferença de tarifas, a concessionária sempre terá como direito a aplicação do índice contratual previamente estabelecido, sem prejuízo, por óbvio, que a concessionária ou o poder concedente estabeleçam, junto com a AGER, por meio de aditivo contratual, índice distinto, desde que não implique em desequilíbrio econômico do contrato e, por consequência, em requerimento de revisão tarifária, o que não se pode permitir. Dessa forma, apesar dos valores apresentados, a subserviência dessa agência aos princípios norteadores do contrato, de suas regras e pressupostos ali estabelecidos, lei entre as partes. Em que pese um direito da empresa aos reajustes nos moldes contratuais, insurge para o Estado garantir que a concessionária esteja em total conformidade com a execução do PER, efetivamente prestando com qualidade os serviços delegados, um ônus do gestor. Pode subir. Sua responsabilidade em vigilando, por força do contrato e da modelagem, situação corriqueira de fiscalização do serviço realizado pela GRMT com apoio técnico do verificador independente Hauer Concessões, que nos envia o resultado dos autos de fiscalização para análise e, no caso, as medidas de poder de polícia que devem ser tomadas. A par disso, em despacho motivado de número 003/2022, AGER, GP-AGER, esse relator solicita a Coordenação Reguladora de Rodovias, Portos e Hidrovias, CRPH, para que se manifeste nos autos acerca do comprometimento da concessão em alcançar níveis de satisfação dos serviços apurados nos últimos 6 meses, por meio de processo de fiscalização, em sintonia com o que estabelece o plano de exploração e seu cumprimento do contrato. Em resposta à área fim
apresenta parecer técnico número 002/2022, CRPH, GER, de folha 109 e 111, concluindo, analogamente, conforme os relatórios levantados pelo verificador independente, em vistorias, nos últimos 6 meses, compreendidos entre julho e dezembro de 2021, demonstrando as ocorrências de constatação no trecho concedido, no qual fica evidenciado a evolução do desempenho da concessionária nas tratativas em solucionar ocorrências registradas, e assim, cumprindo as obrigações do contrato de concessão número 001/2010-00 ASJU, conforme a cláusula 11.4, a linha A, que incumbe a concessionária de prestar serviço adequado. Ante o exposto, conclui-se que a concessionária Rodovia Mudança Concessionária S.A. manifesta interesse nas resoluções das inconformidades apontadas pela GRMT, portanto, cumprindo integralmente de forma satisfatória as condicionantes e exigências estabelecidas no contrato de concessão 001/2010-00 ASJU, estando em acordo com a legislação vigente. Verifica-se que a concessionária tem cumprido com suas obrigações contratuais, garantindo a qualidade dos serviços que encerram em manutenção das vias trafegáveis, logo, dentre outras obrigações. Desta forma, fica evidenciado que há cumprimento irrestrito das obrigações da concessionária. Desta forma, a priori, se eu cotejar análise contábil e econômica mais profunda, que o valor tarifário recolhido e o proposto nesses autos apresentados como cálculo final, utilizando-se índice proposto no instrumento contratual, ainda que perfunctoriamente parecem satisfazer o equilíbrio necessário entre o valor da tarifa e a qualidade dos serviços prestados, logo razoável e proporcional, sem prejuízo de futuras revisões que se fizerem necessárias. Do reajuste. Vencida a análise pontual sobre suas tarifas, as tarifas apresentadas, passa a análise do pleito, condição de validade, regularidade e existência. A Lei 429/2011 reserva a competência para essa agência da análise e deliberação acerca dos reajustes requeridos pelas empresas concessionárias que tenham como interveniente regulatório fiscalizatório de suas obrigações a GRMT. No exercício de sua competência, a Lei 429, ela caberá à GER as atribuições de fixar, revisar, reajustar os valores de tarifas dos serviços públicos sob sua regulação, bem como definir suas estruturas. O requerimento feito pela concessionária tem previsão legal e contratual. Seu objeto e o reajuste contratual nos termos do contrato, conduta autorizada por lei convencional entre as partes, que tem como escopo a manutenção da matriz do equilíbrio financeiro do contrato, recompondo os custos e insumos utilizados para a sua consecução dos serviços prestados. O reajuste pactuado tem previsibilidade contratual, direito potestativo da empresa que deve ser considerado cada 12 meses, sempre com database da proposta apresentada. Sendo assim, todos os anos após o decurso do prazo de 12 meses, entre um reajuste aplicado e outro, a concessionária goza de direito de ter seus contratos reequilibrados nos termos da lei, com previsão na ordem jurídica de caráter constitucional e infraconstitucional in verbis. Constituição Federal, artigo 37, a administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte: ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá a exigência de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E a Lei 8666 de 93, no seu artigo 55, são cláusulas necessárias de todo o contrato, as que estabelecem o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: as variações de valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do seu valor corrigido
não caracteriza a alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. De igual modo, a Lei 8987/1995, que dispõe sobre o regime de concessões de permissão de prestação de serviços, no seu capítulo 6º do contrato de concessão, artigo 35, são cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao preço do serviço e ao critério de procedimento de reajuste e revisão de tarifas. A nível de legislação estadual, temos a Lei 8264/2004, de forma reflexa, capítulo 5, do contrato de concessão, do contrato de adesão. São cláusulas essenciais do contrato de concessão e do contrato de adesão relativas ao preço da obra e do serviço, dos critérios de procedimento de reajuste e a revisão de tarifas de pedágio. Artigo 34, compete a AGER-MT proceder ao reajuste e à revisão das tarifas. Celso Antônio Bandeira Melo afirma que, pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o poder público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus, quanto aos valores de preços em função das alterações subsequentes. Pretendem acautelar os riscos derivados das altas que, nos tempos atuais, aumentam o caráter de normalidade e, portanto, fica explícito no ajuste a propósito de garantir com previdência a equação econômico-financeira na medida que se renega a imutabilidade de um valor fixo e acolhe como um dado interno a própria avança e atualização do preço. Aos contratos que se admitem os reajustes contratuais, com periodicidade mínima exigida de 1 ano, são tratados pela Lei Federal 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares do Plano Real. Artigo 1º, estipulações de pagamentos e obrigações pecuniárias execuíveis em território nacional deverão ser feitos em real pelo seu valor nominal. Parágrafo único, são vedadas, sob pena de nulidade, qualquer estipulação de correção monetária ou de reajuste de índice de preços gerais setoriais ou que reflitam variação de custo de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo que segue. É admitida a estipulação de correção monetária ou de reajuste de índice de preços gerais setoriais ou que reflita a variação de custos de produtos ou de insumos utilizados no contrato do prazo de duração de igual ou superior a 1 ano. É nula, de pleno direito, qualquer estipulação de reajuste de correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Parágrafo único. Segundo, em caso de revisão contratual, o termo do período de correção monetária, ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. Em suma, verifique-se a plausibilidade jurídica e legal do pedido, didaticamente informado em linhas acima. O objeto de análise resume-se em pressuposto de reajuste contratual de área ordinária ou empresarial, de acordo com Maria Silvia Zaniela de Pietro, uma citação, a área ordinária empresarial, que estará presente em qualquer tipo de negócio, é um risco de todo empresário, ocorre como resultado da própria flutuação do mercado, sendo possível poder responder particular. Há quem entenda que mesmo nesses casos a administração responde, tendo em vista que nos contratos administrativos os riscos assumem maior relevância por causa do porte dos empreendimentos, o que torna mais difícil a adequada previsão de gastos. Não nos parecer aceitável essa tese, pois se os riscos não eram previsíveis, a área deixa de ser ordinária. De acordo com o item 6.1 do anexo 5, estrutura tarifária, o reajuste da tarifa deve seguir a seguinte fórmula. Aqui trata da forma aplicada pela CREE, né, como está em contrato. Ela está pacificada em contrato, né, como aplica o GPM. Pode avançar. Impõe-se à administração impedir que esta equação financeira fique em desequilíbrio, uma vez que a saúde financeira do contrato é algo afeto não somente à concessionária, mas também à administração, que tem o dever de proporcionar garantias de viabilidade financeira ao contrato, impedindo assim o risco de descontinuidade dos serviços prestados, nesse caso, a manutenção das condições contratuais, quando dá sua assinatura, promovendo correções monetárias aos valores tarifários. Observamos que a análise econômica do reajuste contou com a colaboração da consultoria Hauer, por requisição do poder concedente,
nota técnica 125/2021, oriundo da Ordem de Serviços 006/2020, que ratificou os números apresentados pela equipe econômica da AGER. O cálculo de reajuste levou em consideração a forma paramétrica estabelecida. Nesse sentido, o índice geral de preço IGPM, índice de agosto de 1.100, né? 1900, com frequência mensal de 1989,06 até 2021,09, definindo-se por aplicar tarifa básica de pedágio, corrigindo em 46,26%, resultando no valor de R$ 10,40. Por todas essas razões, voto pelo deferimento do pleito de reajuste tarifário requerido pela empresa concessionária administradora de pedágio Rodovia da Mudança Limitada, pois presente e satisfeitos os pressupostos intrínsecos de seu direito, o decurso do tempo de 12 meses e a previsão contratual estabelecida. Por isso, acolho o pedido de reajuste da tarifa na importância de R$ 10,40, considerando a regra de arredondamento definida no item 3.2.1 do anexo estrutura tarifária do edital de licitação e contrato a ser aplicada após publicação da presente decisão. Como requerimentos finais, pela necessidade de ratificação por parte do Executivo em razão da mutação normativa interna por ocasião do entendimento e orientação jurídica normativa 008-CP-PGE 2020, emanado pelo COLEN do Colégio de Procuradores e homologado pelo governador do Estado, em que se estabeleceu dispensa individualizada da Procuradoria nos processos administrativos que reclamam reajuste contratual, adequando nossa resolução 001/2012. É como eu voto. Pode deixar o voto em tela, e aí nós vamos para a próxima etapa. A próxima etapa prevê a colheita dos votos dos demais diretores. Eu poderia tirar só da tela, só para nós podermos enxergar, né, a câmara de cada um. É um momento importante da sessão. Só um pouquinho. Isto. Desta forma, eu estou vendo que, sim, dessa forma passo a perquirir pelo voto dos demais diretores por ordem alfabética, como é de costume quando temos reunião híbrida. Doutor José Rodrigues, quanto ao tema em epígrafe em questão, qual o seu voto? Senhor presidente, senhores diretores, antes de proferir meu voto, eu gostaria de ouvir o advogado-geral regulador, doutor Filipe Borges, sobre a fundamentação da dispensa de parecer jurídico que consta no voto do relator. A sua ordem, doutor. Bom dia, senhores. Na verdade, esse caso, quando chegou na AGR, no parecer proferido, a gente menciona a dispensabilidade de um parecer específico para hipóteses de mero reajuste contratual. Mas isso não impede que o tema seja levado para uma consultoria jurídica, no caso da AGR, quando exista alguma dúvida jurídica a respeito de algum ponto específico do processo. Mas, de toda forma, como o processo chegou, né, na nossa unidade, a gente fez a análise e proferiu o parecer também opinando pela possibilidade da concessão do reajuste. Não vejo alguma questão que possa implicar algum problema jurídico no caso desse contrato. Entendi. Agradeço o procurador pela manifestação. Pelo que eu entendi do voto do senhor, presidente, é um reajuste de 46%, é isso? Isso mesmo, porque tem 2 anos, né? Esse voto, eles não pediram o reajuste anual do ano passado e perquer o cálculo abrange 2 anos, por isso que chega a essa cifra de percentual. Sem dúvida, será um impacto considerável para a sociedade, né? Sim. Mas trata-se de direito estabelecido no contrato, né? Da empresa que ora solicita o reajuste anual. Desta feita, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, doutor José. Em ordem alfabética, doutor Paulo, se quiser emitir o seu voto.
Presidente, eu solicito vistas do processo. Perfeito, tá joia. Então, nós encerramos a reunião no pedido de vistas, é assim a forma regulamentar, tá? E já vamos agendar a próxima reunião para 5 dias, né? 5 dias úteis. Gentileza, coloque a agenda em tela, doutora Leia, para que nós possamos fazer diferente. Projeta o calendáriozinho da agenda, Stephanie, deixa a doutora Leia fazendo a ata, né? É só pedido de vistas, daí altera todo o restante, né, pelo diretor Paulo. Após o voto do doutor José, que também se manifestou, acompanhando o voto do relator. Só abrir o calendário de reuniões, para ver 5 dias úteis, né, isto. Quanto que dá a partir de hoje. Então, só nos ajude na contagem, Stephanie. Sim, temos quarta, quinta, sexta, 3 dias. Segunda-feira é o quinto ou o quarto? Vamos dar uma olhadinha. Pode passar uma semana lá em cima, isso. Então, 5 seria terça-feira, eu sugiro, só para efeito de nova reconvocação dos órgãos de controle, que a gente dê um dia, né, para se houver uma falha no Diário Oficial, não prejudicar a questão legal. E sugiro dia 9, então, que horário que nós temos no dia 9? Sobe para cima. Quarta-feira, né? E eu acho, o que é essa reunião que está marcada aí para as 8? Sem problema, pode ser das 8 às 9, uma setorial, nós podemos marcar para as 9 horas. É 8 às 9 que está marcado aí, né? 8 às 10, pode ser às 10 horas, senhores? 10 horas de quarta-feira, dia 9. Vamos deixar então agendado, pode marcar. Coloca então já na ata. De acordo, presidente. Obrigado. Obrigado, diretor Paulo. Doutor Noril, de acordo com o reagendamento para o dia 9 às 10 horas? De acordo também, presidente. Obrigado, doutor José. De acordo, presidente. Muito obrigado, né? Encerramos a parte da reunião formal, né? É regulamentar o pedido de vistas, é correto do ponto de vista de colegiado, para que se emita sempre um voto quando tratamos de assuntos tão importantes para a sociedade, de total transparência e esclarecimento de todos. Passamos então a ver, assim que a senhora Leia tiver o esboço da ata, vamos fazer a leitura para que haja concordância de todos e encerrarmos esta sessão. Às 10 horas. Registrou o voto do doutor José. Se tiver o texto da ata, pode projetar, a senhora Leia, que possamos fazer a leitura e a devida concordância ou não. Volta.
Só aumentar um pouquinho o tamanho. Isso, perfeito. À vontade, senhora Lé. Bom dia novamente. Vou ler a ata desde o início. Ata da primeira sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER-MT do ano de 2022, realizada no dia 1º de fevereiro de 2022. Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, com início às 9h08, na sala de reuniões da AGER, situada na Avenida Carmindo de Campos, número 329, Xangri-Lá, em Cuiabá, Mato Grosso, reuniram-se o presidente regulador da AGER, Luiz Alberto Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, o diretor regulador de energia e saneamento, Wilber Nori O'Hara, o advogado-geral regulador Felipe Tomás Borges, a chefe de gabinete, Aléia Almeida de Oliveira, abaixo assinados. Participam os servidores da AGER, Haroldo de Luna Cavalcante, Janice Alves, Stephanie Almeida Gomes Ugarte, Deusdel Ferreira de Souza Filho e Miriam Marli Pereira Vendrus Colo. Representante da Sinfra, Gessé da Silva dos Santos e Marcelo Augusto de Andrade Maia Filho. Representante da administradora de pedágio Rodovias da Mudança, Luiz Armando Vitório, para a realização da primeira sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER-MT do ano de 2022. O presidente da sessão, senhor Luiz Alberto Nespolo, iniciou a sessão no uso das atribuições que lhe confere os artigos 3º e 9º da Lei Complementar número 429/2011. Cumprimenta os presentes, verificando a existência do quórum necessário, declara aberta a primeira sessão regulatória do ano de 2022. Passou a palavra aos diretores reguladores de ouvidoria, transportes e rodovia e energia e saneamento, o Dr. Felipe Tomás Borges, advogado-geral, ao diretor administrador sistêmico e à Aléia Almeida de Oliveira, chefe de gabinete, que cumprimentaram todos os presentes. Após cumprimento, foi retornada a palavra ao presidente regulador, que informou que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28172, no dia 26 de janeiro de 2022, página 44, conforme aprovada na primeira reunião deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER-MT do ano de 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecido na legislação. Em seguida, passou-se a pauta. Está em pauta o processo de número AGER PRO 2022-000090, que foi convertido o processo físico de número 461904-2021 no sistema SIGADOC do governo. Interessada, administradora de pedágios Rodovia da Mudança, trata-se de processo administrativo do requerimento de reajuste tarifário do ano 2021, protocolizado pela empresa interessada nesta agência de regulação em 1º de outubro de 2021. O relator do processo é o presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, que abriu a sessão e fez a leitura do relatório. Após a leitura, passou a palavra às partes interessadas. Como representante da Sinfra, senhor Gessé da Silva dos Santos informou não haver manifestação. E como representante da empresa administradora de pedágios Rodovia da Mudança, senhor Luiz Armando Vitório, cumprimentou a todos e reafirmou que, em relação ao estudo da Hauer, acompanha e concorda pelo índice GPM, conforme relatório apresentado pelo relator. Dando continuidade, o presidente regulador e relator fez a leitura de seu voto. O relator solicita à diretoria que profiram o seu voto em ordem alfabética. Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, acompanha o relator. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovia, pediu vistas ao processo. Devido ao pedido, foi agendada a próxima sessão regulatória no dia 9 de fevereiro de 2022, às 10 horas. O presidente regulador Luiz Alberto Nespolo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Aléia Almeida de Oliveira, chefe de gabinete da AGER-MT, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo presidente regulador, pelos diretores reguladores e pelo advogado-geral regulador. Leia, só verifica, eu acho que tem um chat do Dr. José. Ah, sim. Ele, eu acho que pede algo para ser inserido no chat. Uhum. Reafirmo que a manifestação do poder... Ah, tá. Ele é o doutor Gessé, ele quer que coloquemos essa... Perfeito. A manifestação do poder se deu mediante a nota. Ok. Uhum.
Sim, vou colocar para ele. Que não requer novas. Já estamos fazendo o devido ajuste, senhor GC, quanto à forma de expressão do poder concedente. De nada, GC. Transmita forte abraço ao Hugo e ao Marcelo. Só faça a leitura só dessa parte, então. Sim. Então, como representante da Sinfra-MT, senhor Gessé da Silva dos Santos informou via chat que reafirma que a manifestação do poder concedente se deu mediante a nota técnica de número 091/2021 CSUCR SALOC Sinfra. Perfeito. Senhores, começando pelo doutor José, de acordo com o texto de ata em tela, doutor José? De acordo, presidente. Obrigado. Doutor Paulo? De acordo, presidente. Doutor Noriu? De acordo, presidente. Perfeito. Temos um tempo até a nossa próxima reunião. Agradeço a presença de todos, desejo um excelente trabalho e às 11 horas nós temos uma nova reunião administrativa para fazer frente à nossa pauta normal, reguladora. Agradeço a todos e peço esse recreio para que nós possamos imprimir a ata, fazer as assinaturas e dar continuidade. 11 horas retomamos no devido atalho. Beleza. Bom dia, bom trabalho a todos. Daqui a pouco, às 11. Bom dia, obrigado a todos aí pela atenção. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição também, pessoal.